Vamos colocar uma tabela dentro de tabela? Isso é bem fácil de fazer no Axis. Eu sou o professor João Manuel e eu vou te ajudar a colocar mais características ou melhores características na sua tabela. E a gente vai fazer isso colocando uma tabela dentro de tabela. É importante dizer aqui que não é nenhuma consulta e nenhum relacionamento. Simplesmente eu vou colocar uma tabela dentro de um campo de uma tabela. Então, a gente tem a nossa tabelinha principal aqui, onde eu tinha alguns dados, né? João, Rafael e Sérgio são os dados. E quais são os campos? O código, o nome, o celular, o e-mail, o endereço. E se você já conhecia o Axis, sim ou não. Então, eu vou colocar um terceiro, mais um campo, na verdade, né? Eu vou colocar um outro campo, onde a gente pode fazer uma pergunta específica. Então, eu estou na minha tabela no modo de design, na verdade, no modo de exibição de dados. Eu vou clicar no modo design, né? Ou naquele modo onde a gente vai ter a estrutura da tabela, ou como a gente vai formatar a tabela, e aí a gente precisa começar a prestar atenção aonde é a minha tabela principal e qual é a minha tabela secundária. Então, vamos fazer um outro campo, né? Por exemplo, você já conhecia o Axis, eu posso colocar aqui, qual o seu, vamos botar aqui, qual o seu conhecimento em Excel, né? Então, a gente está perguntando para o meu usuário qual que é o conhecimento dele em Excel. E aí, eu não quero que ele escreva qualquer coisa. Ele vai pegar os valores de uma lista. Então, eu posso colocar muito, pouco, mais razoável ou muito conhecimento, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu posso deixar minha tabela 1 aberta, não tem problema. Eu vou criar uma segunda tabela, tá? Essa segunda tabela tem características específicas para que a gente consiga trabalhar assim. Então, eu vou trabalhar com o modo de estrutura, na verdade, eu vou trabalhar no modo design, onde eu vou estar trabalhando a estrutura da minha tabela. Então, eu venho aqui, vou colocar aqui o nome de tabela auxiliar, né? E eu vou ter que dar uma característica específica para essa tabela. Quais são essas características? São 3 pontos que a gente tem que lembrar. Primeiro, nesse caso, essa tabela não pode ter chave primária. Na verdade, ela pode ter, mas nós vamos, nesse momento, admitir que ela não possa ter uma chave primária. Tá? Então, eu vou tirar a chave primária. A segunda característica é que essa minha tabela, o nome do campo, eu vou botar aqui, nível de Excel. Tá? E o tipo de dados, eu vou colocar texto curto. Então, as características que a gente tem que prestar atenção na tabela auxiliar, naquela tabela que vai dentro da outra tabela, da tabela principal, ou das minhas tabelas principais. Ela não pode ter chave primária, ela tem que ter um único campo, e esse campo tem que ser texto curto. Pronto. Se você lembra dessas 3 características, sem chave primária, um único campo e texto curto, a gente está encaminhado para poder fazer isso. Então, eu vou fechar essa minha tabela, ou mudar ela, salvar ela, né? Eu tenho que fechar ela, colocar ela no modo de exibição de dados, e aí eu vou preencher quais são os campos que eu quero naquela tabela. Então, a gente tinha combinado de colocar qual era o nível de Excel que aquela pessoa conhecia, eu vou colocar aqui, pouco. Eu vou colocar aqui, moderado. E eu vou colocar alto, né? Um nível alto ou um nível bom. Pronto. Não sei se são valores que vão representar muito bem a minha tabela, mas vamos lá. É uma tabela onde você vai perguntar qual é o nível de Excel daquela pessoa, daquele registro, né? Para a gente ter um controle. Então, a gente vai colocar pouco, moderado ou bom, tá? Eu vou fechar essa minha tabela. Note que não é necessário salvar a tabela quando eu estou só preenchendo. Vocês lembram, né? Você lembra que quando eu estou trabalhando na estrutura de dados, sim, eu tenho que salvar o objeto. Quando eu estou trabalhando na visualização de dados, não é necessário salvar o objeto. E os meus objetos vão ser empilhados nessa minha coluninha da esquerda aqui, onde estão todos os objetos. Então, eu tenho lá a minha tabela auxiliar e a minha tabela 1. Agora, na tabela principal, né, no meu caso aqui se chama tabela 1, eu venho aqui, qual o seu conhecimento em Excel? E aí eu vou fazer uma configuração nesse campo, onde ele vai ter que alterar aqui, na verdade, no meu campinho geral, eu venho no campo pesquisa. No campo pesquisa, ele está escrito aqui uma caixa de texto. Eu preciso alterar isso para uma caixa de combinação. Tá? A caixa de combinação é justamente aquele menu drop-down que a gente vê muito na internet. Você clica, por exemplo, num campo onde tem as opções
fixas, né? Eu não posso escrever nada fora daquilo e automaticamente ele vai colocar os valores que a gente tem lá dentro. Aonde que estão os parâmetros que eu tenho que mudar? Primeiro, a caixa de texto vai virar uma caixa de combinação, onde está escrito aqui, a origem da linha. Origem da linha significa aonde que eu vou buscar aquela tabela. Na verdade, qual é a minha fonte de dados daquela tabela. Tá? Eu tenho a possibilidade de clicar nesses 3 pontinhos, não façam isso hoje, né? Eu vou clicar na setinha que está indicando para baixo, já é um bom exemplo do menu drop-down, onde ele vai buscar dentro do meu banco de dados quais são as tabelas que já foram criadas. Então, por exemplo, se eu colocar aqui tabela auxiliar, ele vai buscar naquele campo os dados da minha tabela auxiliar. O que é bastante importante a gente deixar marcado aqui? Na 10ª linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, limitar a uma lista. Se eu deixar não, a pessoa pode escrever o que ela quiser, além daquelas opções que eu passei. Se por acaso eu colocar ela no valor sim, eu também alterno aqui no cantinho à direita, se eu coloco no valor sim, o que ele vai fazer? Ele vai fixar os dados que podem ser colocados naquela tabela exclusivamente nos dados que eu digitei no modo design. Então, aqui eu vou fechar minha tabela, agora eu tenho que salvar, uma vez que eu mudei a estrutura da minha tabela, e se eu for visualizar isso agora na minha tabela principal, no modo de visualização, eu tenho lá os meus registros, e além disso eu tenho um campo aqui que está me falando, né? Deixa eu abrir aqui para a gente visualizar melhor. Qual é o seu conhecimento em Excel? Eu vou deixar aqui um pouquinho maior. Qual é o seu conhecimento em Excel? Quando eu clico nesse campo, ele vai abrir um menu drop-down, onde eu posso escrever qual é o nível que eu quero do meu Excel. Tá? Então, por exemplo, vamos dizer o João Manuel é um nível moderado, o João Manuel, né? A Rafaela é um nível bom. O Sérgio é um nível bom também. E assim por diante, eu vou preenchendo exclusivamente com aqueles campos. Se acidentalmente o usuário do meu banco de dados quiser digitar, em vez de bom, ótimo, olha, quando eu der o Enter, ele vai dar um alerta. Né? O texto que você informou não é um item da lista. Por quê? Porque nós travamos a nossa listinha, né? Onde ele caberia apenas os dados que estão na minha lista da minha tabela auxiliar. Se eu precisar adicionar este valor ótimo, eu tenho que voltar na minha tabela auxiliar e preencher o valor ótimo. A minha sugestão é que você dê um reload, né, ou recarregue as suas tabelas no banco de dados e ela automaticamente vai aparecer no valor do menu drop-down. Mais para frente, a gente pode aprender também a formatar essa caixa de diálogo. Tá bom?